Vamos orar mais uma vez? Deus de graça, de poder, de misericórdia, santo é o nome do Senhor, digno é o teu nome, Pai amado, por aquilo que o Senhor tem feito. E nesse instante nós queremos, como já cantamos há pouco, nos derramarmos na tua presença, para que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, e falar ao nosso coração. Então, nesse instante, quando nós vamos abrir a nossa Bíblia, Senhor, a Escritura Sagrada que vem de Ti, Tua Palavra que é verdadeira, que é fiel, que é como espada afiada, que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração e venha nos moldar para que a nossa vida e caminhada seja segundo o Teu plano e propósito. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 7. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 7, até o verso de número 12. Fevereiro deste ano, nós ouvíamos rumores, e de repente o que era rumor tornou-se concreto. Ouvíamos falar sobre um possível ataque da Rússia contra a Ucrânia. Nós torcemos para que isso não acontecesse, mas aconteceu. Aliás, está acontecendo. Eu não sei você, mas eu achava que isso fosse durar talvez alguns dias, quem sabe algumas semanas. E aí de repente a gente se depara com uma realidade que já está durando quase que 10 meses. Uma guerra que não cessa, aonde quase todos os dias você ouve falar de uma batalha A, B, C, na região esta, aquela, ou então a outra, da Ucrânia. De repente uma bomba que explodiu aqui, alguém que morreu acolá, um míssil que foi disparado assim, assado, e aí a gente fica perguntando assim, e aí? Não vai terminar isso? Não vai acabar isso? Sabe o que é engraçado? Engraçado no sentido de curioso, não de cômico. Sabe o que é engraçado? É que a vida, ela é exatamente assim. A vida, ela é repleta de batalhas continuadas, diárias, e algumas delas não se resolvem. Então, é aquela doença, aquela enfermidade que ninguém encontra a solução, ninguém encontra a cura para aquele problema. Aparentemente simples de ser resolvido, mas vai um médico, vai em outro, aqui e acolá, e não resolve. Aquela relação familiar que tem um problema, que tem um conflito, que tem um desajuste e que passa décadas e não tem solução. A tristeza que não vai embora, o luto que não passa, a ansiedade que não me deixa, aquele problema profissional que parece que não vai, não ajusta, não se organiza, e eu não consigo reverter aquele quadro. A vida, ela é repleta de batalhas que parecem não ter fim. E é claro, diante de cada uma delas, por vezes a gente se sente assolado por um certo medo, receio, aquele entendimento de que eu não sei o que vou fazer,
Eu não sei como é que eu vou reagir a isto ou aquele outro. E é óbvio, o medo tem um lado bom. O medo tem um lado que promove a prudência, o cuidado, o zelo, a autopreservação. Mas o medo tem um lado ruim, perverso, que me paralisa, me torna estático. Um dos meus mentores, e eu sempre compartilho com vocês alguns dos meus mentores, né? E alguns deles já não estão mais entre nós. Pastor Elben Len César disse em um dos seus livros o seguinte: o medo não me deixa ir para frente. O medo obriga-me a retroceder, coloca-me em uma prisão. O medo me torna indeciso, ele me torna vacilante o tempo todo, como resposta diante da batalha. O medo faz com que eu trave. O medo promove aquelas dores assim de tensões. O medo tem efeitos colaterais. O medo tira o sono. O medo dá dor de cabeça. O medo dá dor de estômago. O medo emudece. E aí que eu quero aproveitar esse tempo, então, que a gente está falando sobre isso, para convidar você a voltar em algo que nós falamos domingo passado. Nós não estamos em uma série de mensagens, mas nada melhor do que um bem casado, uma mensagem somada a outra. E domingo passado eu fui até 1 Samuel 7, e eu falei para você um pouquinho, para aqueles que aqui estavam, sobre um tempo difícil na vida de Israel, em que não havia homens dignos, gente correta, gente de caráter, mas havia homens perversos, e o livro de Juízes fala que cada um fazia, lá no capítulo 17, aquilo que entendia ser correto, portanto, cada um fazia as coisas do seu jeito. Nesse tempo havia um profeta, na verdade um sacerdote, chamado Eli, que deveria ser a voz de Deus no meio do seu povo, mas ele é um sujeito omisso, cujos filhos Hofni e Finéias eram perversos demais, gente sem caráter nenhum, servindo a Deus. Por causa disto, eu disse que lá por volta do capítulo 4, o povo de Israel está em uma batalha contra os seus sempre arqui-inimigos. Lembra quem eram? Os filisteus. E naquela ocasião, grave este nome, em um local chamado Ebenezer, grave este nome, em um lugar chamado Ebenezer, eles perdem a batalha, eles são derrotados, 30.000 soldados israelenses de infantaria são mortos, os filhos de Eli são mortos, e os filisteus tomam a arca da aliança e levam a arca embora. Aí eu resumi para você dizendo o seguinte: mal sabiam os filisteus que roubar a arca da aliança era um péssimo negócio, porque eles estavam trazendo maldição sobre a vida do seu povo. E aí, por causa disso, eles resolvem devolver a arca da aliança. E quando a arca volta, neste tempo, há um homem em ascensão na liderança, cujo qual é chamado de Samuel, um homem de caráter inigualável em Israel. E eu quero só frisar para você uma expressão que eu usei domingo passado.
Samuel era um homem na contramão do seu tempo, um homem que não negociava valores, que não abria mão de princípios, não era um homem de meias palavras, não era um homem de remendos, mas um homem de fato temente a Deus. Abra um parênteses, um tipo de gente que você não encontra em qualquer esquina por aí afora, fecha o parênteses, este era Samuel. E ele então levanta a voz no meio do povo, e lá no capítulo 7, que nós lemos a semana passada, entre os versos 2 a 6, ele convida o povo a voltar para Deus. Por que voltar? Porque Israel estava totalmente focado em idolatria e perversidade. E ele diz ao povo: rompam com os ídolos de vocês. E eles rompem e eles voltam para Deus em arrependimento. Você fala, lindo, maravilhoso, coisa sem precedentes acontecendo em Israel. Deus fazendo coisas maravilhosas. Nossos problemas acabaram. Ledo engano. Ledo engano acharmos que se nós estivermos em paz com Deus, nós também estaremos em paz com o mundo à nossa volta. Não estaremos. Ledo engano acharmos que se o nosso coração estiver voltado para Deus, tudo ao nosso redor vai funcionar maravilhosamente bem. Engano. Não vai. E Samuel deu uma ordem, dizendo ao povo o seguinte: reúnam-se em um local chamado Mispá, todo o Israel. E o povo se junta em Mispá. O que acontece então em Mispá? Capítulo 7, verso de número 7, diz assim: quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus, repare isso, saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, eles ficaram com medo, e eles disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então, Samuel, preste atenção nisso, então, Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ele ofereceu este cordeiro inteiro, como que um holocausto a quem? Ao Senhor. Eu queria convidar você, não por modismo, mas para a gente tentar, de forma pedagógica, gravar essa frase aqui. Eu quero convidar você a repetir comigo essa frase. Ofereceu como um holocausto ao Senhor. Repita comigo. Ofereceu como um holocausto ao Senhor. E ele quem? Samuel, clamou ao Senhor em favor de Israel. E o Senhor lhe respondeu. Preste atenção agora, enquanto Samuel oferecia este holocausto, os filisteus se aproximaram. Ouça a marcha dos exércitos, porque os príncipes filisteus estão coordenando as suas tropas. Então preste atenção e leia o texto e ouça os soldados marchando, se aproximando de Mispá, e eles se aproximaram para combater Israel. Mas de repente, naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e eles foram derrotados por Israel.
Os soldados de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. E eu quero convidar você a ler comigo o verso 12. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer. Ergueu uma pedra entre Mispá e Sem, e deu o nome àquela pedra de Ebenezer, dizendo assim, e você pode repetir comigo: até aqui o Senhor nos ajudou. Eles vão para Mispá, eles estão ali para se reconciliar com Deus. E enquanto eles estão se reconciliando, então um problema se estabelece. Os filisteus ouviram falar que Israel estava reunido em Mispá. E os filisteus fizeram aquilo que a gente faz de vez em quando. A gente pressupõe que alguma coisa está acontecendo. A gente às vezes nem tem certeza de que algo está acontecendo, mas a gente acha que está acontecendo. Do tipo, tem alguém a 5 metros de você conversando com outro alguém e de repente esse alguém olha para você. Qual é a conclusão que você tira? Qual a conclusão que você tira? Estão fazendo o quê? Falando o quê? Mal de mim. Mas você não pensou, estão falando bem de mim, reparou isso? A gente nunca pensa isso. Mispá era um local estratégico para que de repente as tropas pudessem se organizar. Mispá era um local chave, tanto para a partida, quanto para a chegada. E os príncipes dos filisteus então dizem: ei, eles estão reunidos para o ataque. Então vamos nos antecipar e partiremos nós contra eles antes deles virem contra nós. É muito mais estratégico você ir e pegar o inimigo de surpresa. E foi isso que os filisteus fizeram. Enquanto isso, Israel está ali reunido, adorando, cultuando, quando ouvem dizer que os filisteus estão vindo. O resultado disso você vê lá no verso 7. Quando eles souberam disso, eles ficaram com medo. E por que ficaram com medo? Bom, eu vou arriscar dizer para você que pelo menos 2 fatores aqui são cruciais. Primeiro, Israel não tem mais um general. Não tem mais um Josué que os conduz em batalha, um cara que você pode confiar nele que a batalha vai ser vencida. Não tem mais Josué na batalha. Segundo problema, tem um ditado, vamos ver se você conhece, diz assim: cachorro picado por cobra, tem medo de quê? Tem medo de linguiça, não é isso? Cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. Se você voltar ao capítulo 4, lá em Ebenezer, na batalha contra os filisteus, eles já tinham sido derrotados. Entenda, lá no capítulo 4, aquela fora a última batalha contra aquele inimigo. E agora o inimigo está vindo mais uma vez. O que vem à memória? Olha a gente entrando pelo cano de novo. E aí eles estão apavorados e desesperados. Pergunta a você: como não ter medo? Como não se desestabilizar quando é nítido que as coisas vão se complicar para o nosso lado?
Como não perder o chão quando é evidente que a gente está numa situação complicada? Como não perder o rumo e a esperança quando é óbvio, até com base em eventos passados, de que a gente vai sofrer? É claro que nós vamos ter medo, mas eu diria para você que, assim como Israel, nós somos chamados para responder a estas realidades ao nosso redor com um pouco de sapiência. E sapiência é meio que uma mistura de temor e sabedoria. Nós somos chamados a respondermos aquilo que está acontecendo ao nosso redor, sobretudo com temor. De que maneira? Primeiro, nós somos chamados a responder à realidade à nossa volta, primeiramente com confiança em Deus. Você vai dizer, mas eu já sei disso. Tudo bem, então se você já sabe, vá comigo ao texto lá no verso 5, quando o povo está apavorado, e eles simplesmente veem os filisteus se juntarem, e eles olham para Samuel e dizem assim para Samuel: por favor, não pare de clamar por nós. Por favor, continue intercedendo por nós. O que é isto? Isto é um ato de confiança. Confiança de que, pela intercessão do sacerdote, pelo mover de um intercessor, Deus responderá. E note você que Samuel faz o quê? Ele então pega um cordeiro. Eu fico pensando, o que passou pela cabeça de Samuel nesse instante? Porque seria possível ele ter trazido e dado estratégias de combate, porque ele é um combatente. E ele poderia ter dito assim: façam isto, façam aquele outro, juntem armas, se mobilizem aqui, façam acolá. Mas não é isso que ele faz. E o que ele faz? Ele toma um cordeiro e ele sacrifica diante de Deus. Ora, nós temos um intercessor que intercede por nós diante de Deus. Nós temos, conforme a carta aos Hebreus, um sumo sacerdote que conhece as nossas dores, o qual entra na presença de Deus para interceder por nós. Mas lembre você que esse sacerdote, ele não é só um sacerdote que intercede por nós. Ele é o sacerdote e ele também é, ao mesmo tempo, o cordeiro que se sacrifica por nós. E nós somos chamados e desafiados a confiarmos neste que é o nosso sacerdote e também é o nosso cordeiro. Nós somos chamados a ouvirmos a continuada voz dele, que vez por outra olha para nós e diz assim: não tenha medo. Simplesmente creiam. Repare você que ao longo dos evangelhos, Jesus ele fala esta frase mais do que uma vez. Jesus ele diz esta frase mais do que uma vez. Para você lembrar, quando alguém diz a Jairo que a sua filhinha morreu, e Jesus estava chegando, não tinha chegado ainda.
para ver a menina, aquela criança com 12 anos. Quando alguém diz a Jairo assim: não incomodes mais o mestre, aquela voz que diz assim para você: acabou. Não incomodes mais o mestre. Qual é o semblante de Jairo naquele instante? A sua filha morreu. Qual é o semblante de Jairo? E Jesus para naquele instante e diz a Jairo assim: não tenha medo, apenas confie em mim. Da mesma forma, quando Jesus vai alta madrugada andando pelas águas encontrar-se com os discípulos, e eles desesperadamente do lado de dentro do barco começam a gritar assim: socorro, é um fantasma. Jesus olha para eles e responde assim: não tenham medo, sou eu. Também Maria, quando teve medo da sua gravidez, ouviu do anjo o seguinte: não tenha medo. Esta é a voz e esta é a frase que nos chama a confiarmos em Deus, quando o mundo à nossa frente se desarticula e tenta nos desestabilizar. Nós somos chamados a confiar, mas nós também somos chamados a alimentarmos nosso coração com uma continuada expectativa de graça. Posso te fazer uma pergunta? O que Deus vai fazer hoje? Não, o que você vai fazer hoje eu já sei, ou pelo menos eu imagino. Você vai comer macarrão com queijo, certo? Mas eu quero saber o que Deus vai fazer. Porque todos os dias nós levantamos e tomamos tal... Eu faço assim, tomo o meu café da manhã. Uma caneca de café, 2 pãezinhos torrados com geleia e uma bananinha. Dependendo do dia, são 2. Se tiver com fome, vai um pouquinho de aveia também. E dependendo da fome, tomo mais uma caneca de café. Eu já sei o que eu vou fazer, mas eu quero perguntar para você: quando nós nos levantamos todos os dias, o que é que Deus vai fazer? O que é que Deus faz quando o sacrifício é estabelecido e o cordeiro é oferecido em holocausto? Verso 10 diz que enquanto Samuel oferecia o holocausto, o cerco se fechou, os filisteus se aproximaram, mas naquele dia, e essa frase é essencial, o Senhor trovejou. Como assim? É o que você está lendo mesmo. Você tem medo de trovão? Eu tenho um pouco de medo de trovão, eu admito para você. Ainda mais quando você está em campo aberto e cai aquele trovão assim e faz aquele estampido, parece que ele vai embora. Aquele som que não termina. Agora imagine você estar em campo de batalha, campo aberto, e o texto está dizendo: e o Senhor trovejou. O que o texto está dizendo para nós? Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício do cordeiro, o Senhor respondeu a esse sacrifício, e Ele veio com graça sobre a vida do seu povo, não porque o seu povo era digno, mas apesar do seu povo ser indigno, Deus respondeu ao sacrifício do cordeiro, o que deve nos ajudar a pensar e deve nos encorajar
a crermos e a aguardarmos continuadamente, todos os dias, a vivermos os nossos dias com expectativa de graça. E graça, se você não se lembra, é o agir de Deus em nosso favor, não por mérito, nesse tempo em que todo mundo acha que merece alguma coisa. Graça é o mover de Deus, apesar da nossa imperfeição e pecado. Graça é aquela coisa que Deus faz na vida da gente, e você olha e diz assim, mas eu não sou digno, e Ele amorosamente vem e diz assim, mas eu estou aqui. É esse trovejar, que balança, que faz a terra tremer, é assim que a graça vem. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 5, Cristo, isto é graça, ok? Cristo morreu em nosso favor. Cara, apesar do que você é, apesar do que eu sou, e você sabe quem é que nós somos. Você sabe que tipo de gente que nós somos. Você sabe dos pensamentos que passam pela sua mente e que ninguém sequer consegue imaginar. Toda vez que eu falo isso, me lembro daquela música do João Alexandre, quando ele diz assim, vê os teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Estes ou este somos nós. Só Deus sabe quem é que nós somos quando nós olhamos diariamente no espelho. Mas apesar do que nós somos quando nós olhamos no espelho, Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não morreu por aquilo que nós somos ou fazemos, mas Ele entregou a sua vida apesar do que nós somos e nós fazemos. Então, assim como Israel, nós somos chamados a confiar em tempos de batalhas. Nós somos chamados a alimentar no nosso coração todos os dias uma expectativa de graça. Mas nós também somos chamados para reconhecer o que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa história. E assim, eu acho que o verso-chave desse texto, por isso que convidei você a ler comigo, é o verso 12. Quando a batalha é vencida, repare, quem venceu a batalha não foi Israel. Você entendeu isso? Quem venceu a batalha foi Deus. Quem lutou foi Deus. Quem trovejou foi Deus. Porque se dependesse de Israel, neca de pitibiriba. Então foi Deus quem venceu. Vamos abrir aqui agora uma chave hermenêutica na Bíblia, né? Como é que a gente traz isso para a nossa vida? Usei um termo aqui meio complicado, mas é isso mesmo. Grava isso aí. O herói da Bíblia nunca é o Davi. O herói da Bíblia nunca é o Josué. O herói da Bíblia nunca é o Saul da vida, sei lá eu. O herói não é composto pelo time dos apóstolos e nem pela comunidade dos discípulos. Quem é o herói da Bíblia? Sempre é Deus. A chave que gira toda a história é Deus. Tudo na Bíblia gira em torno dele. Ele é o protagonista, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Então agora o que você tem no verso 12, é Samuel ajudando o povo a reconhecer este agir poderoso do protagonista da história. Então é dito assim, ó, ele pegou uma pedra e ele ergueu entre Mispá e Sem. Você ficou perdido agora. Colocar pedra para quê? Que bobagem é essa de botar pedra para lá e pedra para cá? Não parece bobagem? Não, não é bobagem.
Na cultura judaica, na cultura dos hebreus, levantar uma pedra, um monumento, significa reconhecimento e gratidão. Por exemplo, quando Josué está com o povo prestes a entrar na terra prometida, o Jordão se abre. Você fala assim, mas não foi o Mar Vermelho que abriu? Também abriu, mas agora Deus abriu o Jordão. E quando o povo passa e pisa agora na chamada terra prometida, e o Jordão está seco, Josué volta e coloca 12 pedras no Jordão. Olha o que Deus fez. Mas vamos para um exemplo mais próximo de nós, para você entender mais isto ainda. Há alguns anos atrás, um excelente filme, A Lista de Schindler, a história de Oskar Schindler, um industrial alemão que salvou mais de 1.200 judeus durante a Segunda Guerra Mundial. O que o Schindler fazia, o Oskar Schindler fazia? Ele comprava, nos campos de concentração, ele comprava literalmente judeus, subornava guardas alemães, comprava judeus, dizendo que ele ia levá-los para a sua fábrica. E de fato ele levava, mas não levava ninguém para trabalhar, ele levava para salvar as pessoas. E ele conseguiu salvar aproximadamente 1.200 judeus de morrerem nas câmaras de gás. E aí, o final do filme, eu vou te dar um spoiler, né, porque eu acho que você já viu, o filme é bem antigo, né? No final do filme tem uma cena onde os atores que fizeram o filme entram no cemitério de mãos dadas com os personagens de fato, com as pessoas da história. Eles entram de mãos dadas e eles vão passar ao lado do túmulo de Oskar Schindler. E cada um deles que passa, põe uma pedra sobre o túmulo. O que isso significa? A memória deste homem jamais deverá ser apagada. Sinal de gratidão. É isso que está acontecendo aqui no verso 12. Samuel pegou uma pedra em gratidão, em reconhecimento, em memória, e ele ergueu essa pedra entre Mispá e Sem, e ele deu um nome para esta pedra, dizendo que esta pedra deveria se chamar Ebenezer. Grave este nome então, Ebenezer. E Ebenezer, você viu que significa o seguinte: até aqui o Senhor nos ajudou. A grande questão é que neste momento existem dois efeitos ou duas memórias na cabeça do povo de Israel. A partir da mesma palavra, Ebenezer. Porque em Ebenezer, eles foram derrotados anteriormente. 30.000 homens foram mortos. Então, primeira batalha foi perdida. Onde? Em Ebenezer. Mas agora, Samuel levanta uma pedra e chama de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. O que isso significa? Deus está presente nas ocasiões de vitória, mas Deus também está presente na derrota. Deus está presente quando as coisas vão bem, mas Ele também está presente quando as coisas vão muito mal. Me permita compartilhar algo com você. O pastor Ronaldo Lidório escreveu algo muito interessante sobre isso, dizendo assim: Ebenezer leva-nos a olhar para trás e a reconhecermos que em meio às terríveis batalhas, dias de derrota,
e dias onde as perguntas não são respondidas, tenha em mente, nestes dias, Deus não se ausentou. Deus esteve conosco nos dias bons e também nos dias maus. Sua mão, sim, trouxe sobre nós consolo, mas lembre, a mão de Deus também traz disciplina. A presença de Deus acolhe, mas a presença de Deus também confronta. As tragédias nos levaram ao pranto, não foi? Porém, em tudo, nos ajudou o Senhor. Isto é o passado. E ele continua dizendo, Ebenezer também nos leva a olhar para o presente. Porque podemos dizer, até aqui. Ou seja, até o dia de hoje nós podemos ver a sua misericórdia, nós podemos ver a sua graça, até hoje nós podemos ver a paciência de Deus, até hoje nós podemos ver sua bênção, sua proteção e sua guarda. Então, ouça com atenção, os nossos corações hoje são convidados para um espírito de gratidão, de profundo contentamento, porque Deus ainda está entre nós. Até aqui nos ajudou o Senhor. Existem dias bons, mas existem dias que são terrivelmente difíceis. Existem tempos que são alegres na vida, mas existem tempos que são terrivelmente amargos. Especialmente nestes tempos, nós somos chamados a confiar, a ter uma expectativa desta graça, e a lembrar, sobretudo, que até aqui, o Senhor nos ajudou. Que o Eterno nos guarde, nos fortaleça e nos socorra, quando em campo de batalha nós tivermos medo. Vamos orar? Pai, a vida nos assola. O chão que pisamos por vezes treme, ó Deus. Primeiramente pelos medos que vêm da nossa alma e do nosso coração. Os nossos pés por vezes vacilam, Senhor. E nós, como o povo em Israel, simplesmente esperamos que alguém interceda por nós. Ah, Pai amado, como é bom lembrarmos que o Teu Filho Jesus faz isso por nós continuadamente. E como é bom lembrarmos que o Cordeiro foi oferecido por nós na cruz do Calvário. Nós queremos viver nele, ó Pai Santo, no Teu Filho Jesus Cristo. E por meio dele, autor da nossa salvação, aquele que vem com graça todos os dias e alimenta o nosso ser com confiança, para que em tempos distintos nós possamos sempre dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Bendito seja, ó Deus, o Teu nome, é a nossa oração, em Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa
essa oração que se faz presente aqui. Um dia a gente tende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, Ele continua sendo bom. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo nosso Deus. Vamos juntos essa parte? Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Obrigado, Deus, porque Tu continua sendo bom e sendo o nosso Deus. Obrigado pelo cuidado para com a nossa vida. Amém. Olá, igreja, tudo bem? Hoje nós temos um convite muito especial para te fazer. A nossa cantata de Natal vai acontecer no dia 11 de dezembro e você é o nosso convidado especial. As crianças estão super animadas e a equipe do Sementinhas está preparando tudo com muito carinho. O tema desse ano é Natal Brasileiro. Fique atento, vai acontecer em 2 horários, às 10h30 da manhã e às 19 horas da noite. Fique à vontade para convidar a sua família, os seus amigos. A nossa igreja vai estar de portas abertas para receber a nossa comunidade. Nós contamos com você para esse dia de celebração. Olá, igreja! Amém, gente. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Feliz pela tua presença. Que você tenha um domingo abençoado em família. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo tão precioso de comunhão. Ao chegar aqui, nós aprendemos com os módulos na escola bíblica. Depois tivemos um momento de café, conversamos. Pai, como é bom viver em comunidade. Nos ajude a valorizar isso cada vez mais, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem sido a nossa rocha, tem sido, Deus, a nossa esperança viva. Obrigado por tua graça. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor eterno de Deus Pai, as ternas consolações do Espírito Santo, esteja com a tua igreja, Senhor, aqui em Paulínia,
e por toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Forte abraço, gente. Tenhamos um bom domingo.